Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Agora nós começamos o nosso conteúdo do terceiro bimestre, né? E é um conteúdo gostoso de se trabalhar porque a gente vai falar muito sobre seres vivos, né? Os seres vivos, as suas características, os sistemas que compõem o nosso corpo. Então é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nessa primeira aula, nós vamos ver o capítulo Conhecendo os Seres Vivos. Vamos começar com as características gerais dos seres vivos. Sendo os seres vivos o alvo de estudo dessa parte do nosso conteúdo, vamos discutir inicialmente suas características e no que eles diferem dos componentes não vivos do ambiente. Se olharmos para uma pedra, um animal e uma planta, intuitivamente reconheceremos a pedra como um componente não vivo e o animal e a planta como seres vivos. Vamos, a partir dessa noção intuitiva, procurar relacionar quais características poderíamos descrever como exclusivas dos seres vivos. Antes de continuarmos, tente listar essas características com base naquilo que você já conhece. Depois, compare sua relação com esta que vai ser apresentada por mim. Primeira, composição química. Se compararmos os principais elementos químicos que formam o corpo dos componentes não vivos e dos seres vivos, notaremos muitas diferenças. Nos componentes não vivos, os elementos químicos mais abundantes são o oxigênio, o silício e o alumínio. Nos seres vivos, os que aparecem com mais frequência são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e, em menor quantidade, o fósforo e o enxofre. O carbono é o elemento fundamental para a formação de substâncias orgânicas, representadas principalmente por proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, ou seja, o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos contêm as informações genéticas dos seres vivos. Nos seres vivos, além das substâncias orgânicas, existem as inorgânicas, representadas pela água e pelos sais minerais. Ciclo de vida. Uma característica muito importante é que todo ser vivo possui um ciclo vital ou ciclo de vida, que corresponde às transformações pelas quais passa um organismo, ou seja, todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve e morre. Em alguns animais invertebrados, como por exemplo os insetos, ou muitos vertebrados, como os anfíbios, o desenvolvimento apresenta etapas bem distintas. Outra característica geral dos seres vivos é a capacidade de reprodução. Esse processo é essencial para a manutenção da espécie, pois é responsável pela formação de novos indivíduos. Existem basicamente dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, apenas um indivíduo participa do processo e origina indivíduos idênticos a ele. A composição genética dos indivíduos não muda ao longo das gerações, a não ser que ocorra uma mutação, que é um processo de modificação do material genético. Não havendo mutação, os seres formados são geneticamente idênticos ao indivíduo inicial e entre si, e são chamados clones. Na reprodução sexuada, como regra geral, há participação de células especiais, os gametas masculinos e femininos, que se fundem, dando origem a um novo indivíduo. Assim, os descendentes são semelhantes, mas não são idênticos aos indivíduos que lhes deram origem. Esse é o tipo de reprodução que ocorre, por exemplo, na espécie humana. Outra característica dos seres vivos é o metabolismo,
conjunto de reações químicas que ocorre no corpo dos seres vivos e que é responsável pela transformação e utilização da matéria e da energia. O metabolismo pode ser dividido em dois processos básicos: o anabolismo, que é a produção de substâncias utilizadas para o crescimento do organismo e o reparo de suas perdas, e o catabolismo, que é a quebra de substâncias com liberação da energia necessária às funções orgânicas. Um importante resultado do metabolismo é a conversão da energia, essencial para a manutenção da vida. O Sol é a fonte primária de energia mais importante para a maioria dos seres vivos. Sua energia luminosa é convertida em energia química pela fotossíntese. Essa energia química é fundamental para a manutenção da vida, tanto dos seres fotossintetizantes quanto dos não fotossintetizantes, que direta ou indiretamente alimentam-se de seres fotossintetizantes. Por meio de processos catabólicos, essa energia é utilizada nas diversas funções orgânicas. A maneira de obter energia varia entre os seres vivos. A planta e as algas, por exemplo, têm clorofila, que é um pigmento fotossintetizante de cor verde, e absorvem a energia da luz solar para produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, por meio do processo que falamos há pouco, a fotossíntese. Os seres vivos que têm a capacidade de produzir o próprio alimento são denominados autótrofos, e aí se enquadram as plantas e as algas. Já os animais e os fungos não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Para obter energia, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Nesse caso, são chamados de heterótrofos. O crescimento dos seres vivos decorre da incorporação e da transformação de matéria e é consequência da nutrição e do metabolismo. O crescimento pode ocorrer por aumento de volume, como é o caso dos seres unicelulares, que possuem apenas uma célula, ou o aumento de volume e do número de células, como no caso dos multicelulares e dos pluricelulares. Os componentes não vivos também podem crescer, como acontece com os cristais, que crescem por deposição de matéria em sua superfície. Nesse caso, o crescimento não é fruto do metabolismo e acontece somente a partir da superfície. Ao longo das gerações, os seres vivos podem apresentar modificações que influenciam a capacidade do organismo de sobreviver e se reproduzir. Esse processo é chamado evolução. Várias foram as propostas feitas para se entender como ocorre a evolução. Aqui vamos comentar apenas a teoria da evolução por seleção natural, proposta por Charles Darwin e Alfred Wallace em 1858, mas amplamente difundida a partir da obra A Origem das Espécies pela Seleção Natural, escrita por Darwin em 1859. Com base em grande número de observações, Darwin argumentava que as espécies atuais surgem a partir de espécies ancestrais, por meio de um processo que chamou descendência com modificações, em função da seleção natural. A teoria da seleção natural foi baseada em 3 observações principais. Os indivíduos de uma população não são idênticos entre si. Nascem mais organismos do que o ambiente pode suportar, assim, nem todos sobrevivem. E a disputa pelos recursos do ambiente e os indivíduos com características mais vantajosas para as condições de um ambiente têm maiores chances de sobreviver e se reproduzir, passando essas características vantajosas para os seus descendentes. Embora, à época de Darwin, os mecanismos de herança fossem desconhecidos, sua teoria de seleção natural foi ganhando reconhecimento e hoje é amplamente aceita pela comunidade científica. Ou seja, no meio ambiente,
vence o que for mais apto, o que for mais forte. Essa é a lei da seleção natural. A evolução pode ser um processo lento, levando milhares de anos para que ocorram modificações consideráveis nos seres vivos, mas pode também ser um processo mais rápido, como o que se verifica em bactérias, que nós vamos estudar mais adiante. Vários são os estímulos físicos e químicos que os seres vivos conseguem perceber e aos quais conseguem reagir. Uma ameba consegue localizar seu alimento por meio da percepção química. Ela se dirige para uma fonte alimentar ao perceber a presença de substâncias químicas liberadas na água por essa fonte, orientando-se em função do aumento de concentração dessas substâncias à medida em que delas se aproximam. Do mesmo modo, as amebas conseguem perceber substâncias químicas nocivas e se afastam da fonte desse estímulo. Um outro exemplo é a percepção da luz pelas plantas. Os caules, por exemplo, de modo geral, crescem em direção à fonte de luz. Movimento. A percepção e a reação podem desencadear nos seres vivos um movimento, isto é, a variação da posição do organismo ou parte dele no decorrer do tempo em relação a um sistema de referência. As plantas movimentam-se em resposta a diversos estímulos, como por exemplo a luz. A maioria dos animais apresenta um tipo particular de movimento, que é a locomoção, isto é, o deslocamento do indivíduo por suas próprias forças, indo em direção ou fugindo de um estímulo. Também se pode falar em movimento no interior das células. Diversas estruturas aí presentes estão em constante movimento. Organização celular. Nos seres vivos, as substâncias orgânicas encontram-se associadas e, juntamente com as substâncias inorgânicas, formam uma estrutura muito complexa, a célula, que é a unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por células. Muitos seres são formados por uma única célula, que são os unicelulares, como as amebas. Outros são formados por muitas células, são os multicelulares ou pluricelulares, como as plantas e os animais. Os vírus não têm estrutura celular, sendo formados basicamente por uma cápsula proteica, envolvendo uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos. Apesar de apresentar grande variedade de formas, funções e tamanhos, todas as células têm uma organização interna que as torna capazes de realizar as diferentes funções necessárias à manutenção da vida. De acordo com essa organização, a célula pode ser considerada procariótica ou eucariótica. A célula procariótica, ela não apresenta membrana delimitando o material genético do restante da célula. A principal membrana que apresenta é a membrana plasmática. Os organismos formados por células procarióticas são denominados procariontes. Todas as bactérias estão incluídas nesse caso. A célula eucariótica, ela apresenta o material genético isolado do citoplasma por meio de uma membrana que envolve o núcleo. Os organismos formados por células eucarióticas são chamados de eucariontes, como plantas, animais, protozoários e fungos, que são formados por esse tipo de célula. Na próxima aula, nós vamos estudar com detalhes a estrutura de uma célula eucariótica. Vimos aqui, então, as características principais dos seres vivos, né? Espero que vocês tenham entendido. É sempre bom dar uma lida no texto do livro, destacar os pontos principais. Qualquer dúvida nós tiramos na nossa aula ao vivo ou então pelo chat, certo? Na próxima aula a gente vai dar continuidade estudando aí a estrutura de células eucarióticas, certo? Até a próxima!